E é fácil, versão reduzida, sempre na brilhante apresentação do nosso amigo economista Almir Cesar Filho, é a seguinte, o destaque, o seguinte: nova CPMF derruba Marcos Cintra da Secretaria da Receita. Demissão mostra governo perdido na questão tributária. Por favor, Almir. Antônio, esse aí é o grande destaque do noticiário do dia, depois de dois dias seguidos se falando sobre a implantação, eventual implantação de uma nova CPMF. O governo, ontem, no final do dia, anunciou a demissão do secretário da Receita Federal, Marcos Cintra. O Marcos Cintra estava sendo responsável, dentro da equipe econômica do governo Jair Bolsonaro, que é uma equipe comandada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, a elaborar um projeto de reforma tributária. E que reforma tributária? Alteração na composição dos impostos cobrados no Brasil, especialmente cobrados pela União, né, pelo governo federal. O Marcos Cintra, só para ilustrar, o Marcos Cintra é um economista neoliberal e um defensor há mais de 20 anos, mais de 25 anos, de implantação de um imposto único, unificar todos os tributos federais através de que seria um imposto sobre movimentação financeira, sobre transações, né, ou transações, movimentações financeiras, que é simplesmente a CPMF, a velha CPMF. Só para lembrar o pessoal o que é a CPMF, né? A CPMF foi originalmente criada como IPMF, Imposto Provisório sobre Movimentação Financeira, tinha sido criado na gestão, durante a gestão Itamar Franco, que permaneceu durante o governo FHC, consistia de um imposto cobrado sobre movimentação financeira. Então, toda vez que você deposita um dinheiro no banco, toda vez que você saca o dinheiro no banco, toda vez que você paga no cartão de débito, paga no cartão de crédito, principalmente movimentação financeira com cheques, né? No início, ele foi muito apelidado de imposto do cheque, porque lá nos anos 90 era uma forma de movimentação financeira mais comum. Hoje o cheque reduziu bastante, quase desapareceu. E, naquele momento, era para ampliar a arrecadação do governo com a justificativa de criar um fundo de emergência para combater a crise fiscal que passava a União, que supostamente ela alimentava a inflação. O governo, sem finanças suficientes, era obrigado a emitir moeda, né, para cobrir seus gastos. E isso, naquele momento, era alegado que gerava a inflação. Então, foi criado esse imposto. Esse imposto ele tinha um prazo de vigência, ele acabou, depois foi substituído quando houve um pedido para voltar, e naquele momento foi criada a CPMF, a gente está com a letra C de contribuição, né, como chamadas contribuições sociais, que são impostos revertidos para projetos, para ações sociais, seja saúde, seguridade, seguro social, assistência social. E na época, inclusive, se utilizou muito a figura de um ministro da Saúde para agitar que era preciso ampliar recursos para a saúde. O que o governo fez na época era reduziu a destinação de todos os outros impostos para a saúde e passou a usar apenas os recursos da CPMF. Na verdade, o recurso extra acabou sendo desviado. E foi desviado na época para quê? Para pagamento da dívida pública. Então, e é um imposto, gente, que acabou ganhando uma profunda antipatia da opinião pública. E quando, já no governo Lula, ele passou a caducar, porque foi criado também de uma forma provisória, ele tinha uma data de início, uma data de fim, não houve a renovação. Houve toda uma mobilização, inclusive na época, da oposição de direita, que
se opunha ao governo Lula, já no governo Lula, curiosamente foram as mesmas forças que tinham criado esse tributo lá no governo FHC, governo Itamar e depois no governo FHC, mas foram os mesmos que depois fizeram campanha contrária a esse tributo. Vale lembrar duas coisas importantes aí, com relação a esse tributo. Ele é um tributo muito amplo, né? Ele incide sobre muito tipo de atividade econômica do país, então ele gera uma arrecadação grande, mesmo com uma alíquota pequena. Ele gera uma arrecadação muito grande, e outra coisa, ele é muito fácil de cobrar. A inadimplência, né, a fuga dele, né, é muito baixo, porque ele acaba pegando todo mundo e ele é arrecadado direto lá na boca do caixa no banco. Então não tem como ter uma inadimplência desse tributo. Ele é muito baixo, né? A evasão fiscal é muito baixa nesse caso. Então, por isso que ele é muito defendido por um lado. Mas, por outro, ele é um imposto muito antipático. Por quê? Porque ele incide em tudo. Ele acaba incidindo sobre tudo. E ele tem um profundo efeito cascata, porque a cada movimentação ele é cobrado. Então, vou dar um exemplo. Quando a empresa depositar o dinheiro na sua conta, ele vai cobrar o tributo. Se o tributo fosse, por exemplo, 1%, se você recebesse um salário de 1.000, você já estava perdendo R$10, tá? Se você, na hora que você sacasse novamente, né, ali o valor já era 990, não mais 1.000, novamente iria incidir 1%. Então, na hora que você sacar, você já ia perder mais R$9. Então, você já não iria receber um salário de 1.000, você iria receber um salário com menos de R$19 na sua conta. Então, é um imposto que vai incidindo em forma de cascata. Então, a cada movimentação. É verdade que esse imposto, nesse formato, ele permite que várias atividades econômicas hoje que são não tributárias, né? Você tem uma economia subterrânea, você tem uma informalidade muito grande na nossa economia brasileira. Então, vários setores passariam a ter o imposto cobrado através desse mecanismo. Mas, por outro lado, justamente como ele não é feito com imposto em cascata, ele não pode ter uma alíquota muito alta. Ele tem que ser uma alíquota irrisória para que não prejudique a atividade econômica, que não pese muito, que não onere muito, né, especialmente o trabalhador e a trabalhadora. Mas não parece que não é isso que o governo queria. O governo queria criar mais um imposto, mesmo que substituindo a contribuição dos empregadores na folha salarial para a Previdência e as outras contribuições sociais que são cobradas dos empregadores. O governo pretendia diminuir, o que ele anunciou, que pretendia diminuir as alíquotas ou mesmo unificar várias contribuições sociais e substituir pela nova CPMF, né? O que a gente destaca, e vários economistas apontaram, é que por ser um imposto em cascata, ele é muito ruim para a atividade econômica, ele desestimula uma série de, inclusive as operações que passam pelos bancos. As pessoas seriam tentadas a fazer operações com dinheiro vivo, né, para evitar a cobrança desse imposto. Vale lembrar como era na época da CPMF, que as pessoas faziam várias operações, inclusive para burlar essa operação, e brechas legais, que geralmente quem acabava fazendo isso eram as pessoas mais ricas, que conseguiam se utilizar de contadores, de juristas, né, de advogados, e conseguiam com isso usar as brechas da legislação. Há também um elemento: o governo Bolsonaro foi eleito com a promessa de não criar novos impostos, então pegou muito mal mesmo. E ele próprio votou contra a CPMF, fez bastante campanha de seu voto contrário à manutenção da CPMF naquele tempo.
E agora, inclusive ano passado, quando houve toda uma insinuação de criação da CPMF, ele falou que o governo dele não iria fazer. E aí agora um secretário, um membro da equipe econômica, do alto escalão da equipe econômica, vem e faz esse anúncio. Né? Bem verdade, não foi só o Marcos Sintra, o próprio Paulo Guedes, chefe dele, né, também anunciou a implantação da CPMF. Mas na hora agora de cortar a cabeça, de voltar atrás, eles cortam a cabeça do Marcos Sintra, que está abaixo do Paulo Guedes, dizendo que ele estava fazendo tudo de estudos não autorizados, inclusive anunciando para a sociedade que os estudos seriam propostas oficiais do governo e que essas propostas não eram propostas que tinham passado pela aprovação do governo Bolsonaro. Então, na verdade, é aquela máxima que manda quem pode, obedece quem tem juízo, e na hora do erro vai pagar o pequeno, não o grande, mesmo que o grande tenha sido responsável pelo erro. Então, Marcos Sintra, que é um economista ultra-neoliberal, defensor eterno desse tipo de imposto, porque é um imposto que não incide sobre patrimônio e sobre renda, né, enquanto no mundo todo esses são os tipos de impostos modernos, impostos que são menos injustos e, pelo contrário, restabelece o desequilíbrio de renda do país, que busca a justiça tributária, permitir financiar a saúde, a educação, através de que os mais ricos paguem por ela. O que se pretende com esse tipo de imposto, na verdade, é nada disso, né? É meramente arrecadação, mesmo que em muitos casos quem seja mais penalizado seja o trabalhador empregado, seja o trabalhador por conta própria, seja o microempresário e empreendedor familiar. Antônio, é contigo no estúdio. Muito obrigado, Almir. E logo mais tem Economia é Fácil versão estendida. Aquele programaço a partir das 8 da noite. Não é isso, meu amigo? É isso, Antônio. Só para a gente fazer propaganda e a divulgação do programa, hoje às 8 da noite nós vamos falar sobre o risco do Bolsonaro, o mercado financeiro que tinha comemorado a vitória do governo Bolsonaro, tinha comemorado a composição da equipe econômica, e durante os primeiros meses do governo vinha fazendo, inclusive, o rally, que é uma aposta favorável ao governo no mercado financeiro. Agora já diz que o governo tem ações erráticas, entra em conflitos desnecessários e que, em razão disso, põe em risco os investimentos dos rentistas. Então já se fala de um risco Bolsonaro. Eu quero conversar com nossos ouvintes de maneira interativa, tirando dúvidas durante 1 hora de programa, né, comentando, tirando dúvidas, e também dizendo que, na verdade, talvez a gente esteja vivenciando um custo Bolsonaro na economia. Se, por um lado, os ricos tiveram alguma vantagem no mercado financeiro, até pela expectativa da aprovação das reformas neoliberais, porque o governo age de maneira pesada pela aprovação das reformas neoliberais, a favor das privatizações, e os investidores financeiros gostam disso e obtêm muita vantagem com isso. Por outro lado, isso tem um prejuízo geral para a economia brasileira, porque durante os últimos 7, 8 meses nós não tivemos política econômica nenhuma e mesmo tivemos uma retração da economia também causada como consequência dessa ausência de política econômica e também dos cortes dos gastos públicos, que também retrai a nossa economia. Então, hoje à noite, às 20 horas, ao vivo, a gente vai Economia Fácil, versão estendida, de maneira interativa. Vocês podem mandar perguntas para o nosso WhatsApp, deixar recado na nossa página, claro, na nossa página no Facebook, vai ser transmitido ao vivo, mas vocês também podem ouvir pelo www.clwebradio.com, ou pelo nosso aplicativo, nosso exclusivo, que vocês podem baixar no Play Store, ou nos aplicativos de rádio online mais conhecidos e parceiros nossos, como o iRádio e o RádioNet. Tá? E, claro, e-mail também, economiafácil@gmail.com, tudo junto, sem acento. Tá, Antônio? Obrigado, ouvintes, um abraço a todas e todos e até logo mais.
Economia é Fácil, versão reduzida. Apresentação: Almir Cesar Filho.